mais uma vez aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Chá. Boa tarde a todos. Divino e Breno. Os temas aqui da nossa live são sempre em questões trazidos, né? Questões de política, né? Religião, filosofia e é que uma coisa liga a outra, né? A religião sempre esteve ligado com a política. Na história da humanidade, nós vemos, principalmente no que diz respeito à cristandade no mundo, o avanço da cristandade, a política sempre esteve envolvida. O avanço do cristianismo no mundo se deu exatamente porque os papas eram os governantes. Os papas eram os que governavam, os que ditavam regras. Durante séculos foi assim. Quem fosse contra um papa, quem falasse algo contra o papa, você percebe? Estava contra a religião, e toda pessoa contra a religião, se tivesse um pensamento contrário à religião, era perseguido pela igreja. Era política. É um sistema político muito forte. Como sempre aqui, quando eu trago assuntos relacionados à política, à religião, à filosofia, em nenhuma dessas questões que eu trago, eu defendo. Eu não defendo nada, absolutamente nada que divida e traga divisão à humanidade. Nada. Eu acredito que somos eu como um cidadão do mundo. Eu sou um cidadão do mundo. Tudo que divide a humanidade está inserido, todas essas questões que dividem a humanidade é trazido nessas questões que a gente traz aqui nas lives. Ora, o Papa tinha que ser seguido e forçava as pessoas a seguirem ele. Tinha que seguir o Papa. Boa tarde, Guilherme. Agora que li teu comentário. A religião é a base para os políticos. Sempre é muito fácil usar o nome de Deus para ganhar voto. Exatamente. E isso
Não é de agora. Não é de agora. Na época de Cristo, existia o Império Romano, era política. A religião judaica se alia com o Império Romano, porque os sacerdotes tinham muitas regalias com o Império Romano. E se cria, então, entre aspas, a defesa da religião em nome de Deus. Ora, quem crucificou Jesus não foi o Império Romano, foi a religião. Porém, a religião e o império estavam ligados um ao outro. Não tem como separar. Não tinha como separar a religião do império. Estava uma coisa ligada à outra. Coisas que dividem a humanidade. Os impérios, ao longo dos séculos, só serviram para dividir a humanidade. Dizimar povos. Colonizar. Destruir a natureza, destruir culturas diferentes, povos nativos. Tudo foi destruído pela religião com a política. Então, os religiosos, esses falsos profetas, se aliam à política. Um ajuda o outro. Você percebe? Quando eu defendo algum partido, quando eu defendo alguma religião, quando eu defendo seguir um mito, quando eu defendo seguir o imperador, quando eu defendo seguir qualquer líder, qualquer que seja, eu tenho que seguir por esse caminho, eu tenho que seguir esse cara aqui. Quando eu faço isso, eu divido a humanidade. Os seres humanos, como nós, como seres humanos, é um perigo seguir um outro ser humano. Tem um ditado indígena que é muito... Os indígenas são, para mim, algo assim extraordinário. A visão de um universo, a visão da natureza que eles têm, né? E há um ditado indígena norte-americano que ele diz assim: não me siga, porque talvez eu não queira ser seguido. Não fique atrás de mim. E não avance na minha frente, que talvez eu não queira te seguir. Fique do meu lado e juntos vamos andar. Andar lado a lado. E, cara, é exatamente essa, se é que eu posso dizer filosofia, que eu não sigo filosofia nenhuma, eu não sigo religião nenhuma, mas o meu sentimento de vida, o meu pensamento, é exatamente esse. Fomos criados neste lar que se chama Terra. Planeta Terra é o nosso lar. O ser humano foi criado para andar lado a lado, um com o outro, lado a lado. Andar, comungar, lado a lado. Para mantermos comunhão uns com os outros. E não para seguir na frente de alguém, ou para ficar atrás de alguém seguindo alguém também. Ou para ficar na frente de alguém para querer ser seguido. A beleza da vida, o mistério da vida, a realidade, a verdade da vida está exatamente nisso. Não seguir ninguém. Não seguir autoridade nenhuma. Religião nenhuma. Nacionalidade. Nacionalismo. Não seguir absolutamente nada. Porque quando seguimos alguma coisa, dividimos a humanidade e nos emburrecemos.
Porque nós dependemos de alguém para poder continuar o caminho. Nos emburrecemos. Não somos capazes de andar pelas nossas próprias pernas. E o emburrecimento é tal que você vê aí. Você vê aí os seguidores do Bolsonaro. Ele entra na timeline das pessoas para dizer Bolsonaro 22. E Lula também, Lula 13. Os caras são burros. Eles não conseguem pensar. Eles não conseguem porque eles dependem de alguém para andar, para viver. Eles dependem de alguém para viver. Eles clamam por socorro por um outro ser humano, que nem eles, que é como eles. Meu querido, minha querida, não dependa de ninguém para viver. Vou repetir. Não dependa de ninguém. Viva. Simplesmente viva. Você está nesse mundo maravilhoso. Você existe para manifestar a beleza do viver. Isso é suficiente. As religiões seguem os seus líderes. Líderes que morreram, que já nem mais estão aqui. Pessoas pagam promessas. Fazem coisas ridículas. Sobem escadas de igrejas de joelhos. Pagam promessas. Se mutilam. Se cortam em nome de um Deus, de uma religião. Em nome de algo a quem seguem. Enquanto a humanidade, enquanto ser humano depender de outro ser humano para viver, não há inteligência. Há um emburrecimento, um embrutecimento. A pessoa não tem mais capacidade de raciocinar por si. Ela é Maria, vai com as outras. Ela segue o padrão estabelecido pelo sistema. E ao seguir esse padrão, ela não questiona. A pior coisa que você pode fazer na sua vida, que está se destruindo, a autodestruição, é você fazer alguma coisa sem questionar. É você seguir outras pessoas com outras pessoas sem ao menos questionar o que está fazendo. Não, questionar. A si próprio. Questione-se. Descubra-se. O autoconhecimento, nós temos falado aqui muito sobre isso. Não dependa de um outro para viver. Não dependa. Porque a sua mente está condicionada a essa dependência, e essa dependência gera o apego. A raiz de todo o sofrimento humano é o apego. Você é apegado à sua mãe, ao seu pai, ao seu líder religioso, à sua religião. Você é apegado ao seu partido político, ao seu mito, ao seu Deus. Não se apegue a nada. Nada. Isso está trazendo sofrimento para sua vida. Sofrimento. A raiz do sofrimento, de todo sofrimento, a raiz é o apego. É por isso que quando algum ente querido morre, quando o cônjuge morre,
Você quer morrer junto, você chora, você lamenta. Eu já vi casos de pessoas no enterro querer se atirar junto com um morto. Querer morrer junto, se agarrar no caixão, não querer soltar. O sofrimento mental, o sofrimento no psicológico, na psique, aqui, ó. Tudo por causa do apego. Tudo em que você apega, você defende com unhas e dentes. Nunca defenda absolutamente nada, a não ser a sua própria consciência. Sua própria consciência. Políticos, líderes religiosos, presidentes, reis, senhores feudais, papa, seja lá o que for, não apoie, nunca siga ninguém, não siga eles. Não dependa deles, não se apegue a eles. Eles não foram feitos para serem seguidos, serem apoiados. Um servidor público, ele não foi feito para ser apoiado, ele foi feito para ser cobrado. Cobre deles. Aprenda a cobrar. Use seu raciocínio. Você votou em alguém, mas você votou não para apoiar. Não saia às ruas como um idiota, um imbecil. Sair nas ruas para apoiar quem quer que seja. Não saia às ruas, não seja gado. Não saia às ruas para apoiar um político. Saia para cobrar. Isso eu defendo. Político foi feito para cobrar. Eles ganham muito bem. Eles se comprometeram em serem servidores públicos. Eles têm que ser cobrados, não apoiados. Não apoie político de estimação. Eles estão lá no bem bom, comendo do melhor, viajando, curtindo praia. E você, jegue, você... Você apoiando isso. Esse é o seu sofrimento. Você não está usando a razão. Você está sendo como um animal. Apenas segue a manada. Repito. Político, líder religioso, seja lá quem for, é um servidor público, não está lá para ser apoiado, para ser homenageado. Eles ganham muito bem, cara. Eles não precisam do teu apoio. Isso eu te garanto. Eles estão lá para serem cobrados. Você tem o direito, é direito. Eu tenho, como cidadão, eu tenho o direito de cobrar os meus políticos. É o meu direito. É o seu direito. Agora, o que está acontecendo? Política, religião, nacionalismo, todos esses ismos estão dividindo a humanidade. Dividem. E uns militam contra o outro. Nessa divisão há conflito. Em toda divisão há conflito. E esse conflito gera sofrimento, dor. Porque uns seguem isso, outros seguem aquilo. Uns defendem isso, outros defendem aquilo. Nunca defenda ninguém, a não ser a sua própria consciência. Aprenda a nunca defender político. Eles ganham muito, eles têm dinheiro suficiente para pagar os seus advogados. Eles não precisam da sua defesa. Você não precisa sair que nem um tonto nas ruas para defender político. Eles não precisam da sua defesa. É absurdo. É o cúmulo da burrice. E isso tem dividido a humanidade. E as pessoas estão se matando umas às outras por causa dos seus apegos. Eu gosto disso, eu gosto de vermelho, eu gosto de azul, eu gosto da esquerda, eu gosto da direita, eu gosto do cristianismo, eu gosto do islamismo,
Esses ismos trouxeram só dor e destruição para a humanidade. Isso ao longo dos séculos. Nas guerras santas. Muçulmanos contra cristãos. Cristãos dizimando os índios. Acabando com a cultura indígena. Destruição, dor, dualismo, brigas, conflitos. Por causa desses seguidores loucos e fanáticos. Não siga ninguém. Não siga, aprenda a não seguir ninguém. Cobre. Você tem direito de cobrar, como cidadão brasileiro, ou seja, em qualquer outra parte do mundo. Cobre aqueles que estão no poder. Cobre o sistema. Mas não siga o sistema. Não siga. Você está se emburrecendo. Você está deixando de viver a sua vida em prol de outro. Isso é burrice. 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 Não importa quem esteja no poder. Não importa o líder religioso. Ou a religião mundial que quer criar uma religião com domínio, com algum sistema. Não importa. Nunca siga absolutamente nada. Não siga nada. Olha, eu normalmente que o mesmo que lhe espancou ontem. Não, cara, você não me espancou. E se você me espancou, você é um imbecil. Você está vangloriando disso. Eu estou me vangloriando porque eu espanquei um fulano. Isso é imbecilidade. Isso é coisa tribal, animal. Isso é uma coisa lá das eras das pedras. Que um cara lá das cavernas, o homem das cavernas se vangloria porque pisou, machucou um outro. Isso é imbecilidade. Isso é muito imbecil isso. É muito imbecil. Boa noite, Márcia. De Portugal. Boa noite. Então percebam, eu estou falando aqui, Márcia, da natureza humana. E como o ser humano gosta, ele tem prazer em seguir outro ser humano. Porque os apegos internos, a criação da religião e os apegos internos às coisas externas, há um apego interno meu que faz com que eu me apegue a outra coisa externa que está além de mim. E é por isso que as pessoas brigam e defendem até a morte os seus líderes religiosos, os seus mitos, as suas religiões. O sistema foi muito bem organizado. Há um sistema que, e quando eu falo sistema, eu falo desse condicionamento que ao longo dos séculos se manifesta muito forte na religião, na política, no nacionalismo, nas filosofias. Tudo isso é criado para nos condicionar. Nossa mente é condicionada. Você percebe? Boa tarde, Lara. Boa tarde, Lara. E nesse condicionamento há muito sofrimento. Porque nós nos apegamos a tudo isso. Nós aprendemos a nos apegar. A raiz de todo o sofrimento é o apego. O seu apego ao seu líder religioso, o seu apego ao seu partido político, o seu apego à sua filosofia, à sua cultura, o seu nacionalismo, isso traz sofrimento para você e divide a humanidade. A humanidade é fragmentada, ela é dividida. Você percebe? Ela é dividida. Você percebe?
As pessoas se dividem por causa de cultura, educação, e elas sempre, né, o sistema cria isso. E ela sempre se aquela balança, aquela questão de comparação, ela sempre se compara pela educação que tem. Ah, qual é a sua formação? Qual é a sua educação? Pouco importa, eu sou um ser humano. A sabedoria não se adquire. A sabedoria não se adquire no sistema. A educação, a formação educacional, a formação religiosa, nacionalista, a formação política, tudo isso é o sistema que cria. Criado por homens. Eu defendo aqui a humanidade e algo além disso tudo. Ah, existe uma sabedoria além de tudo isso, que eu chamo de revolução humana. Esta revolução humana só é possível quando eu me desfazer de todo o sistema. Enquanto eu me apegar a alguma parte desse sistema que é formado para nos condicionar, eu vou criar divisão na humanidade e eu vou trazer o sofrimento para mim. Sofrimento. Você percebe? Boa tarde a todos que estão entrando, boa tarde. Nunca siga ninguém. Quando seguimos alguém, nós perdemos a nossa própria percepção da vida. Porque toda a nossa energia, toda a nossa observação está sobre alguém. Então você segue um líder religioso. Todo o seu apego, todo o seu desejo, todos os teus sentimentos estão ali naquela pessoa. E você deixa de ter uma percepção de si próprio, do autoconhecimento. Você percebe? Esse autoconhecimento é fundamental. Fundamental para a verdadeira liberdade. Enquanto eu ficar preso no sistema, não há liberdade. Enquanto você ficar preso ao sistema, não há liberdade. Você percebe isso? Você consegue perceber isso? O que você defende, o que você segue fora de si, externamente, fora do seu mundo interior, tudo que você segue fora do seu mundo interior vai gerar dor e sofrimento, porque cria essa sensação de apego. E o apego é a raiz do sofrimento, é o que Buda dizia. O apego é a raiz de todo o sofrimento. Não, atitude. Eu estou apenas falando palavras de uma cultura que você não conhece. Você, como você está numa cultura cristã, você vai sempre taxar de desarrumada a cabeça dos outros porque não se encaixa com o teu sistema, com o teu modo de ver. Sempre que a gente tenta denegrir a imagem de uma outra pessoa, ou desfazer o que ela está fazendo, a gente tem aquele sentimento de superioridade. Que no fundo do nosso ego, na nossa mente, a gente quer ser seguido por outras pessoas. Por isso a gente sempre está se comparando com o outro.
Você percebe? Sempre quando você entra numa live para tentar denegrir a imagem ou falar da pessoa que está falando ali, é que você queria estar ali e não está. Você percebe? Você percebe? Então você tenta denegrir o que o outro está fazendo. Você percebe? Então, a questão do apego, eu gosto quando o Atitude coloca coisa aí porque são reflexões e corroboram com o meu falar, né? Quando a gente é apegado a alguma coisa, a gente sofre. O apego sempre está relacionado ao passado ou ao futuro, e nunca ao presente. Sempre. Claro, no presente você se apega a alguma coisa, mas sempre visando o futuro. Você se apega a alguém que você ama, visando que um futuro com essa pessoa. Ou você se apega a alguém que você não vê mais, que está distante de você, porque você lembra o passado bom que você teve com ela. O apego sempre está relacionado ao futuro ou ao passado. Você percebe? E o que eu fiz ontem, eu não me apego mais ao que eu fiz ontem. Tem pessoas sempre trazendo, ontem você fez aquilo, ontem. Eu não estou mais apegado ao ontem, eu vivo o presente, o hoje. E eu não me preocupo com o futuro. Eu não me preocupo com o futuro. E eu também não me preocupo se você concorda ou não concorda comigo. Você tem o direito de discordar. Você não tem direito de tentar ofender, denegrir a imagem de quem pensa diferente de você. Você percebe? Então, o medíocre, ele sempre está querendo comparação com o outro. Eu não concordo contigo, eu discordo, eu não concordo. É sempre nesse mundo de dualidade. Porque ele é medíocre. Ele não está ali para debater a ideia, ele está ali para debater a pessoa. A pessoa é mais importante do que a ideia. Eu não debato pessoas. Eu não me importo quem você é, qual o seu grau de escolaridade, se você é branco, preto, amarelo. Eu não importo com a sua pessoa ou atitude, que você nem nome tem. Tô lendo seus comentários aqui. E não me importa se você tem ou não tem nome também. Eu não estou apegado à sua pessoa e não há nenhum desejo em debater a sua pessoa. Eu debato uma ideia. A ideia. Eu trago a ideia para um debate e debatemos a ideia. Você tá entendendo? Então, que pessoa estou debatendo? Não citei nome de ninguém ou atitude. Que pessoa? Se tem algum nome aqui? Eu debato as ideias que ao longo dos séculos foram condicionando o ser humano. Essas ideias, elas estão bem centralizadas na religião. Então eu debato religião, eu debato política, filosofia, nacionalismo, porque tudo isso são ideias construídas ao longo dos séculos. Essas ideias, elas condicionam o ser humano. Você percebe? Bom, cara, atitude, você está aqui, me chamando de hipócrita, tá? Vou dizer aqui, você está aqui que hipocrisia é essa? Você está dizendo que eu repito frases prontas. Você diz que eu sou careca desarrumada, tá? Você diz tanta coisa. A próxima frase que você envolver a minha pessoa, eu vou te bloquear aqui, cara. Você não merece estar aqui. Você não sabe debater uma ideia,
Tá bom? Ó, já colocou ali, cabeças arrumadas. Então, beleza. É isso aí, né? Pronto, bloqueado. Há pessoas que vêm na live apenas para ofender. Elas não sabem debater uma ideia. Elas não sabem, elas apenas ofendem, vêm para ofender. Então, essas pessoas não têm um porquê de estar aqui. Elas não sabem o que é democracia, respeito, acima de tudo, e debater ideias. Pessoas desse tipo têm que ser bloqueadas na hora. Vamos lá, vamos continuar o nosso assunto aqui. Tudo que condiciona a nossa mente gera o apego. Tudo. E o apego, ele é a raiz desse sofrimento que você vive, é a raiz dos problemas que você passa. Os problemas da humanidade nada mais são do que puro apego. As pessoas brigam umas com as outras por causa dos seus apegos. E esses apegos geram sofrimento. A primeira coisa a ser feita para ter uma mente sadia, a primeira coisa a ser feita é se desapegar o máximo possível das coisas. Se desapegar. Eu sei que é impossível uma pessoa viver sem apego. É impossível. Mas viver uma vida, quanto mais você viver uma vida com menos apegos, mais você vai ter uma mente sadia para equilibrar as coisas e poder avançar e poder viver a vida. A vida, ela só pode ser vivida fora de todo o apego. Mas parece que o sofrimento e a vida, na vida, ele insiste em permanecer, né? No budismo nós temos uma ideia interessante, que é a roda do samsara, né? Dessa existência desse mar de sofrimento. Isso tem uma forma de nós não permanecemos nessa roda. Não permanecemos girando nessa roda de sofrimento. É se desapegando das coisas. Quanto mais desapego, mais você se liberta desse girar, desse giro que gera o karma. O teu karma, as tuas ações. Você percebe? Marque. Você disse, você precisa de Deus. Qual Deus? O Deus cristão? Desse eu não quero não, cara. Esse aí eu não quero mesmo. Obrigado. Desse Deus eu não preciso. O Deus que dizimou os índios, o Deus que enviou o dilúvio para matar as criancinhas lá, esse Deus está falando? Não, não quero. Você precisa de luz? Qual luz? Qual luz? Apresenta aí, já que você é o Senhor da luz. Apresenta a luz aí que eu preciso. Porque se você diz para uma outra pessoa que ela precisa de luz, dá a entender que você tem luz. Porque se você diz
e não apresenta a luz para essa pessoa, você é tão hipócrita quanto. Você é o pior dos hipócritas. Você apresenta um problema sem dar solução. Esse é o mal da religião. A religião apresenta o problema eu estou vendo, a humanidade, o sofrimento da humanidade é muito visível. A falta de amor entre as pessoas, entre os seres humanos, isso é trevas. Isso é não ter luz. Não ter luz é os padres que abusam das crianças, abusar dos povos indígenas aqui. Isso é não ter luz. Tirar 10% de um aposentado, de uma pessoa pobre, humilde, que não tem onde cair morto, você tira o resto que ela tem, isso é não ter luz. Você como um pastor, você anda de jatinho para lá e para cá, falando de Deus. E o povo que te dá, o povo, você anda de jatinho com o dinheiro do povo. E o povo vivendo na pobreza, na miséria, isso é não ter luz. Condenar, julgar os outros, isso é não ter luz. Todo tipo de condenação é não ter luz. Você avalia a luz que você tem na medida que você julga os outros. É muito simples assim. E a própria Bíblia que você diz que defende, Mark, ela disse, não julgueis para que não seja julgado. Você percebe? Ô Duarte, eu já fui pastor, viu? Eu sei do que eu estou falando. Desde a década de 90. O dízimo é obrigado, sim. É uma coisa obrigada. A igreja obriga os membros a darem o dízimo. O que não é obrigado é oferta. Porque na concepção cristã, o dízimo é de Deus. Então você é obrigado a dar. Eles dizem isso nessas palavras. Você é obrigado a dar. Não. Que igreja você está aí? Que Bíblia você lê que você está dizendo que o dízimo não é obrigado? Claro que é, cara. E as religiões criam tudo isso para aprisionar as pessoas, para condicionar a mente das pessoas. E as pessoas, quando elas são condicionadas, elas se emburrecem e são capazes de fazer tudo para defender esses caras. Elas dão a vida para defender esses caras. Elas pagam mico, elas vão na rua, elas ficam chorando, elas passam frio, fome em prol de poucas pessoas que são líderes que incentivam elas a fazerem isso. Elas a darem dinheiro, fazerem sacrifícios, fogueira santa, pagarem promessas. Você percebe? A darem dízimos. Começou a chover aqui. Esses condicionamentos limitam a mente e o ser humano em si. Ele é limitado por causa desses condicionamentos. E é exatamente isso que traz o sofrimento à humanidade. É o seguir a outra pessoa. Nunca siga ninguém. Nunca siga político. Repito aqui várias vezes no início da live eu falei, vou repetir de novo. Político não foi feito para ser apoiado nem seguido. Foi feito para ser cobrado. Você tem direito de cobrar. Um líder religioso, não siga. Cobre. Ele está lá como servidor público para servir a você. Então as falsas promessas que eles prometem, vá lá e cobre aquelas promessas. Cobre, aprenda a usar a sua consciência, expanda a sua consciência. Aprenda isso. E não apegue-se a nada desse sistema criado para aprisionar. Religião, política, nacionalismo. Saia de todo esse enredo, de toda essa roda de sofrimento que insiste, que permanece, que gera apego dentro do seu coração. E
o apego vai gerar necessariamente conflito com outros seres humanos, com outras pessoas. O conflito que a igreja durante séculos trouxe à humanidade, nas guerras santas, nas inquisições, todos esses conflitos, todas são de ordem religiosa, política, que trazem uma ideologia de apego ao sistema. Liberte-se do sistema. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Tem muito o que falar ainda, mas vamos deixar para amanhã. Não sei, amanhã tem